Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Esse será o texto base para a nossa reflexão aqui nesta manhã. Uma parábola muito conhecida. Certamente você já leu, releu essa parábola inúmeras vezes. E aí o desafio grande, então, para nós aqui, neste momento, será extrair do texto bíblico, talvez aquilo que a gente ainda não tenha percebido nesse texto importante do Evangelho. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Eu vou ler esse texto, fazer uma primeira leitura, e depois então a gente vai refletindo acerca dos ensinamentos e lições que esse texto nos traz, de forma pormenorizada. Então assim nos diz: disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe: eis, chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e o instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Na história da igreja cristã, na história da teologia cristã,
Alguns teólogos chamam esse texto de Evangelho no Evangelho. Durante séculos, esse texto que nós acabamos de ler, esta parábola, ela foi conhecida como Evangelho dentro do Evangelho. A gente sabe que a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. Eis a boa nova de salvação, isto é o Evangelho. Quando os teólogos dizem que este texto, esta parábola, é o Evangelho no Evangelho, eles estão dizendo que, na realidade, nós temos aqui, nesse texto, uma síntese, um resumo do que é essa boa nova, do que é essa boa notícia, do que é essa boa informação que chega às pessoas agora e que se chama Jesus Cristo. A gente precisa situar o texto dentro do seu contexto. Eu queria dar aqui 3 regras de interpretação que valem para qualquer texto. A primeira delas é contexto. A gente precisa ler o texto dentro do seu contexto. Quando a gente lê o texto fora do contexto, a gente cria um pretexto para falar, via de regra, aquilo que a gente deseja, mas que não necessariamente tem a ver com a palavra de Deus, com a Escritura. A segunda regra é contexto. A terceira regra é contexto. O texto precisa ser lido dentro do contexto. Qual era o contexto aqui do Evangelho de Lucas? A gente está falando de uma boa notícia, de uma boa nova. Jesus está sendo anunciado. A palavra de Deus está sendo pregada agora de uma forma diferente. A palavra de Deus está sendo pregada à luz do evento Jesus Cristo. À luz daquilo que Jesus veio fazer e à luz daquilo que Jesus faria em meio ao seu povo. Que povo era esse? A gente está falando do povo judeu. A gente está falando de um povo que tinha um imaginário religioso, todo ele construído a partir da lei. E havia ali uma grande tensão, uma grande confusão, que está presente não apenas no tempo de Jesus, mas estará presente também em tempos posteriores. Quando a gente pensa, por exemplo, a igreja primitiva, a gente vai ver ali a tensão que há entre os judaizantes e os não judaizantes. O apóstolo Paulo, por exemplo, é alguém que vai sofrer bastante por conta da influência dos judaizantes na igreja cristã primitiva. A questão era, o que a gente precisa fazer agora? Continuar vivendo de acordo com os preceitos da lei ou não? A gente deve ou não circuncidar as pessoas, porque as pessoas começam a se converter. E mais tarde, não apenas os judeus começam a se converter, mas os gentios também começam a se converter. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi o apóstolo que mais pregou para os gentios, para os não-judeus. E essas pessoas começam a se converter. E aí a questão que havia era, o que fazer com essas pessoas? A gente deve submeter essas pessoas agora à lei judaica ou não? É nesse sentido e é nessa direção que o apóstolo, escrevendo uma das suas cartas, por exemplo, ele vai nos dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Talvez esse seja um dos versículos mais mal lidos na história da igreja. Você já deve ter ouvido alguém falando assim, a letra mata, não estuda muito não, porque esse negócio aí não é muito bom não. Teologia não é de Deus. Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Essa leitura é uma leitura fora do contexto. Quando Paulo, se você ler lá o texto, a epístola como um todo, você vai ver que quando Paulo fala da letra, ele está se referindo à lei. O que ele está dizendo é que não é possível se salvar pela lei. Por mais que nós sejamos obedientes à lei, e a gente precisa ser obediente,
nunca nós seremos plenamente obedientes. Não tem como ser 100% obediente à lei. Então a lei não salva. O que salva é a graça. Esse é o contexto. O que salva é a graça. Eu queria que você guardasse, se você não lembrar no final de nada do que a gente está dizendo, guarda isto aí. A gente precisa compreender a graça, a gente precisa acolher a graça e a gente precisa responder à graça. Consagrar-se a Deus passa por compreender a graça, acolher a graça na nossa vida e responder à graça de Deus. Vamos para o texto. Importa que o texto fale. Vamos olhar para o texto. Aí nós temos uma narrativa parabólica. Jesus, ele ensina através de parábolas. Parábolas eram comparações que Jesus fazia. E talvez esteja aí um dos elementos mais importantes na vida e ministério de Jesus, que era a sua capacidade de ensinar. Jesus ensinava as pessoas a partir de elementos que eram próprios do cotidiano das pessoas. Por isso ele fazia muitas comparações, por isso ele fazia muitas parábolas e apresentava essas parábolas para os seus discípulos. Então, a gente está aí diante de uma parábola. Nessa parábola, a gente tem a figura de um pai. Nessa parábola, a gente tem a figura de um filho mais moço. A gente tem a figura de um filho mais velho. E a gente tem também a figura dos servos que ali estavam naquela casa. Lá no verso 12, o texto diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Então, o filho mais novo vai até o pai e faz algo que não era comum. Se a gente olha para a literatura bíblica e também para a literatura da antiguidade, a gente aprende que não era comum alguém pedir a sua parte da herança antes do pai morrer. Imagina você virando para o seu pai, virando para a sua mãe e dizendo: me dá aí a minha parte, passa logo para cá o que me pertence. A gente sabe que não é assim. Quando os pais morrem, os filhos têm direitos a essa herança. Às vezes a briga começa ali, né? O corpo ainda nem esfriou direito e os filhos já estão brigando. Coisa feia isso, né? Mas o comum é quando os pais morrem, os filhos lançarem mão da herança. Não é comum, como também não era comum na antiguidade, alguém pedir a sua parte antes do pai morrer, ainda que fosse possível. Então esse filho mais novo vai até o pai, parece que ele está querendo que o pai morra logo, vai até o pai e pede então a sua parte. E de forma muito curiosa, esse pai faz aquilo que também não era comum. Se não era comum pedir, mais incomum seria o pai conceder. Não é isso? Mas ele faz exatamente o que é incomum. Ou seja, ele concede liberdade total para esse filho. Você quer a sua parte? Então eu vou repartir aqui os haveres e vou dar a você a sua parte. Ou seja, esse pai poderia chamar a atenção do seu filho, dar uma bronca nele, dizer: olha, o que você está querendo? Que eu morra logo? Seu interesse é nos meus bens e não em mim? Esse filho poderia ter ouvido isso desse pai. Mas, curiosamente, o pai dá a ele aquilo que ele pede. E talvez esteja aí a primeira lição importante do texto. O nosso Deus, e esse pai aí representa o nosso Deus
nos dá, por vezes, aquilo que nós pedimos, ainda, quando eu digo nos dá, é no sentido de permitir que aconteça, tá? É no sentido dele desejar. Nosso Deus, por vezes, nos dá ou permite que aconteça na nossa vida aquilo que a gente deseja, para que a gente possa aprender. Lá na frente, aprender com a experiência que aquilo vai acarretar na nossa vida. Ou seja, a primeira lição desse texto é: somos livres. Deus não retira de nós a nossa liberdade. Agora entenda, tudo aquilo que a gente faz tem consequências na nossa vida. Lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você planta coisas ruins, e nós somos livres, Deus não retira de nós a nossa liberdade. E aí, por isso, quando a gente pensa em liberdade cristã, automaticamente a gente pensa também em responsabilidade. Quando nós fazemos alguma coisa na nossa vida, nós estamos plantando para recebermos alguma coisa. E o mais triste é ver pessoas reclamando das consequências daquilo que plantou, como se isto fosse culpa de Deus. Ou seja, eu faço aquilo que bem entendo, eu faço aquilo que é contrário à vontade de Deus, eu me desvio, Deus deseja que eu vá por um lado, eu vou por outro, e no final, quando tudo dá errado, o culpado é Deus. Deus me abandonou, Deus não está cuidando de mim. Onde estava Deus que não viu isso? Sabe? Às vezes a gente é um pouco imaturo na nossa relação com Deus. O texto fala do filho mais moço, não é por um acaso, é proposital. Às vezes a gente age na nossa relação com Deus de forma muito imatura. A gente aprende, ouve, o evangelho é pregado, a palavra de Deus é anunciada, a gente está na igreja, dominicalmente o pastor nos orienta e exorta, a palavra de Deus nos alimenta, mas a gente parece não ter amadurecido, crescido. E aí a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta e no final quer colocar a culpa em alguém, ao invés de nos olharmos no espelho e reconhecermos que, na realidade, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Esse filho mais novo vai lá, pede a sua parte. E o que ele faz com isso? O texto diz. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais moço ajunta tudo, parte para um país distante, ou seja, ele quer distância do pai, parte para um país distante, e ali ele vai desperdiçar todos os seus bens vivendo de forma dissoluta. Ele vai viver de forma tão irresponsável, mas tão irresponsável, que depois que ele acaba com tudo aquilo que ele recebeu do pai, por experimentar uma grande fome, está no verso 14, houve naquela terra uma grande fome, ele começa então a passar necessidades. Agora pensa, ele tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai. Vai lá de forma irresponsável, pega a parte que ele acha que pertence a ele, na verdade tudo era dele. Mas ele vai lá, pega a parte que ele pensa pertencer a ele, vai para um lugar distante do pai, vive de forma irresponsável, e ali vivendo de forma irresponsável, o texto vai dizer que ele chega a passar necessidade. Ele está num país distante,
Então ele vai se encontrar com um cidadão daquele país, e esse cidadão manda esse sujeito ir para o campo trabalhar para apacentar porcos. Mais uma vez, o contexto nos ajuda a entender o texto. Não tinha nada mais humilhante para um judeu do que ir cuidar de porcos. O porco, na cultura e no imaginário religioso de Israel, era um animal tido por imundo. Não tem nada mais imundo, nada pior do que o porco. E aí então esse homem, porque é um irresponsável, ele vai ser lançado lá no campo, vai ser enviado para o campo para apacentar porcos. Ou seja, a consequência desse ato irresponsável desse filho mais novo é a plena humilhação. Não apenas ele passa por necessidade, mas ele agora vai ser humilhado no campo, porque ele vai fazer exatamente aquilo que não deveria ter feito. E aí, então, por consequência, ele vai experimentar a humilhação. A humilhação é tão grande que ele, num dado momento, com fome, ele deseja se encher das alfarrobas dos porcos. Eu não sei se você sabe o que é uma alfarroba. Existiam 2 tipos de alfarrobas naquele período. Uma que era comida de pobre. Esse é o sentido. Comida barata, comida de pobre, coisa simples. A outra é que nem pobre comia. E aí quem vai comer são os porcos. Ou seja, ele agora está com tanta fome que ele deseja comer qualquer coisa. Algo que nem as pessoas mais simples e mais carentes naquele período comiam. É exatamente isso que esse homem vai desejar comer. Ele perece de fome. E aí no verso 18 a gente tem uma informação importante. Parece que ele agora começa a se dar conta do que fez e da sua irresponsabilidade. E aí então ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Numa primeira leitura, numa leitura mais superficial, a gente olha aí para esse versículo e diz assim: caramba, ele se arrependeu, mas não é bem isso não. Aí ainda não há arrependimento. Na realidade, ele está tão somente se dando conta da bobagem que fez e está começando a cair a ficha, para usar uma expressão mais nossa do nosso tempo. Está começando a cair a ficha ali naquele momento. Então ele decide ir até o seu pai e pedir ao seu pai que o trate como um servo empregado. Ou seja, aquela situação é tão humilhante, tão ruim, consequência da escolha dele, que ele agora decide voltar para a casa do pai e pedir que o pai o trate como um servo empregado. Aí a gente tem que abrir um parênteses. Existiam 3 tipos de servos naquele contexto. 2 que eram considerados escravos e um terceiro que seria um servo assalariado. A expressão aí no original, quando a gente lê o texto no grego, tem a ver com esse terceiro tipo de servo. Servo assalariado, ou seja, um empregado. Aí está traduzido por empregado, mas esse é o sentido, de um servo assalariado. Os 2 primeiros são escravos. A gente sabe que na antiguidade havia escravidão. Os 2 primeiros são escravos. A gente está falando de uma parábola, tá, gente? Uma comparação que está sendo proposta ali para que as pessoas entendam o reino de Deus. Então, os 2 primeiros são escravos. Não tinham pagamento, não tinham paga, salário. Havia um terceiro tipo que era esse tipo assalariado. De alguma maneira,
O que esse homem está pensando é: posso voltar para a casa do meu pai? Posso. Voltando para a casa do meu pai, posso pedir a ele para me tornar um servo assalariado. Me tornando um servo assalariado, eu passo a ter uma paga pelo meu trabalho. E aí, tendo a paga pelo meu trabalho, talvez eu consiga restituir um dia a meu pai por aquilo que eu gastei de forma dissoluta. Percebam, esse homem aqui, esse jovem, esse filho mais moço, ele continua acreditando que pode fazer alguma coisa para corrigir aquilo que ele fez no passado. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, porque aí está o clímax do texto. Ou seja, não há nada mais importante no texto do que isto aí. Ou seja, ele acredita que pode, por ele próprio, voltar à casa do seu pai e, voltando à casa do seu pai, corrigir aquilo que ele fez no passado. Ele acredita nisso. E ele decide voltar. Quando ele decide voltar, o que ele quer não é a graça. O que ele quer é a paga por um mérito dele. Ele vai trabalhar e vai ganhar um salário, e com esse salário ele pode restituir o seu pai. O que ele quer não é a graça. O que ele quer é a paga por algo que ele vai fazer. Quando ele decide voltar, lá no verso 20, o texto diz para a gente que ele se levanta, vai para o seu pai, e quando ele ainda está longe, o seu pai o vê, se enche de compaixão, corre, se agarra ao pescoço dele e dá um beijo. Só esse versículo aí daria para fazer uns 3 sermões. O pai o vê de longe. O pai se enche de compaixão. O pai corre, se lança ao pescoço do filho e dá um beijo. Na antiguidade, um homem nobre não podia correr em público. Era uma espécie de humilhação. Aristóteles, que é um filósofo grego, vai dizer exatamente isso. Que pelo andar de um homem é possível conhecer o seu status social. Não havia a menor possibilidade de um homem importante correr em público. Isso era uma coisa feia, humilhante. Pois esse pai, à vista do seu filho de longe, se humilha, e aí é para você lembrar da cruz de Cristo, de um Deus que em Cristo se humilha por mim e por você. Essa é a imagem. Esse pai corre, se humilha, se lança ao pescoço, por compaixão, se lança ao pescoço do seu filho e dá um beijo. E sabe por que ele beija o seu filho? Porque o seu filho não quer voltar a ser filho. Ele não volta para casa desejando a graça. Ele volta para casa desejando ser servo assalariado. Sabe o que esse filho tinha que fazer como servo assalariado? Quando ele chegasse perto do seu pai? Beijar a sua mão e o seu pé. Porque assim faziam os servos. Esse pai vai na frente, corre na frente, e que para ele não precise dar um beijo na sua mão e no seu pé,
o seu pai o pega e o beija. O que ele quer é se tornar servo. O que ele quer é ser tratado quase como um escravo. Porque isto já era melhor do que a humilhação que ele passava lá naquele país como consequência da sua escolha ruim. Só que o pai o surpreende. O pai se humilha. O pai corre na direção, não é ele que corre na direção do pai, mas o pai o avista de longe e corre na direção dele e vai lá, toma ele e dá um beijo nele. Significa dizer, você não será servo, você é filho. Essa é a ideia. Essa é exatamente a ideia. E aí, olha que coisa interessante. O filho diz assim, verso 21. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sei se você percebeu, mas está faltando alguma coisa aí, não está? Se você comparar o verso 19 com o verso 21, lá no verso 19, o texto diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Diante da manifestação da graça do Pai, ele diz o quê? Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e não pede mais para que o pai o trate como um servo assalariado. Nesse momento, o que o texto está dizendo para nós é que ele compreendeu que não tinha a menor possibilidade de fazer alguma coisa por ele próprio para obter o perdão do seu pai. Ou seja, o perdão não é meritório. A salvação não é meritória. Não há absolutamente nada que a gente possa fazer para que Deus nos salve. A lei não nos leva à salvação. É preciso ser obediente? Sim, é preciso ser obediente. Mas não é pela obediência à lei que nós seremos resgatados. Não é. É pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é graça. Isso é graça. Ou seja, quem vem na nossa direção primeiro é o Pai, quando envia o seu Filho. E diante dessa graça eu posso responder. Mas não há absolutamente nada que eu possa fazer para estartar a graça de Deus. A graça de Deus foi estartada pelo seu amor. Não é isso que está lá em João? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acha que Deus te salvou porque você é bonzinho? Você acha que Deus me salvou porque eu sou bonzinho? Você acha que diante de Deus eu tenho algum mérito que faça com que Deus olhe para mim e diga, poxa, Rodrigo, você é um cara bom, hein? Vou te salvar. Pela sua obediência, ó, como é que você é um cara legal. Vou te salvar por isso. Não. Eu sou pecador. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, dizia, o bem que quero fazer não faço, eu faço o que não prefiro. Ou seja, nós temos uma inclinação natural. Não estou dizendo aqui que a gente tem que viver no pecado de forma deliberada, não é isso. Mas nós temos uma inclinação, nós temos uma natureza pecaminosa. Não é isso? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Bom, se eu tenho uma natureza pecaminosa,
O que é que faz com que eu, então, faça coisas boas e ande de acordo com a vontade de Deus? A graça de Deus. A graça de Deus que atinge a tua vida, restaura a tua vida, transforma a sua vida e faz com que agora você ande em novidade de vida. Não é por você, mas é pela graça. O que a gente tinha que fazer era se ajoelhar e beijar o pé do Pai. Mas Ele vem na minha direção, me surpreende, e antes de eu me curvar e me humilhar diante dEle, Ele me dá um beijo e diz, você é meu filho. É isso que Ele está dizendo. E aí no verso 22, a gente tem o pai surpreendendo ainda o seu filho mais novo. Quando ele diz assim para os seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Esse filho não tinha pego tudo que era dele e tinha ido embora? É provável que ele não tivesse mais um guarda-roupa na casa do pai, né? Essa roupa não era dele. Quando o pai manda os seus servos buscarem a melhor roupa, ou buscar a melhor roupa, era roupa de quem? Do pai ou do filho? Roupa do pai. A melhor roupa do pai era a roupa da festa, da celebração. É por isso que a Bíblia, num outro lugar, diz que o Senhor nos cobre com o seu manto. É isso. Ou seja, o pai veste agora esse filho com a sua melhor roupa. Para deixar claro que ele não é escravo, não é servo, o pai veste o seu filho agora com a sua melhor roupa. Isso é graça. Ele não merecia nada disso, ele merecia tomar uma bronca. O que esse filho merecia era tomar uma bronca, uma repreensão, uma admoestação, uma punição, um castigo do pai. Como eu e você. Não é isso que a gente merece? Quando a gente erra, quando a gente se desvia, quando a gente peca, o que a gente merece não é isso? Mas é isso que Deus dá a você? É isso que Deus dá a mim? É isso que Deus dá a nós? Não. A palavra de Deus diz que o Senhor não despreza um coração contrito. Quando o Senhor percebe que em nós há verdadeiro arrependimento, a palavra de Deus diz que o Senhor não nos despreza, mas o Senhor nos recebe, nos acolhe. Isso é graça. Põe um anel no dedo desse filho para dizer, você pertence a essa família. Era a marca de uma identificação familiar, o anel. E coloque então sandálias, alparcas nos pés dele, para dizer, sabe o quê? Que você agora volta a ser um homem livre, porque somente os escravos andavam descalços. Então o pai agora manda pegar alparcas, sandálias e botar nos pés dele. Para dizer, olha, você não é um escravo aqui. Você é meu filho, um homem livre. E aí então, manda trazer um bezerro cevado, manda matar e diz, vai ter festa agora na casa. A fazenda agora vai ter festa. Podia mandar matar um cabritinho, né? Por que não manda matar um cabrito? Porque é isso que depois o outro filho vai dizer. Você não matou nem um cabrito para mim. Para ele você matou um bezerro gordo, cevado. Podia mandar matar um cabrito. Sabe por que o texto está dizendo que não foi um cabrito, não foi um animal pequeno, foi um bezerro? É para dizer que a festa agora vai ser grande. Não é festa doméstica. Não é festa onde vai estar ele, o filho, o outro filho que vai chegar, a mãe e alguém da família que ali está. Não, a festa vai ser tão grande que para alimentar esse povo todo tem que ser um boi mesmo. Ou seja, por onde as pessoas passarem, vão ver que aqui está tendo festa. Até porque não podia sobrar comida. Era um insulto para o judeu
sobrar comida e estragar. Naquele tempo não tinha freezer, naquele tempo não tinha geladeira. Hoje, quando a gente faz alguma coisa na nossa casa, uma festa e sobra comida, a gente pega tudo e congela, não é isso? Naquele tempo não tinha congelador, não tinha freezer, nada disso. Então não podia sobrar comida, ou seja, tem que matar um boi porque a festa vai ser grande e todo mundo vai ver que está tendo festa. Essa é a ideia. Quando um filho volta para perto do pai, a festa que o pai faz é esta. Uma festa que todos irão perceber. E aí então, o próprio pai diz, este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado, e a festa então começa. Só que agora, tem aí a relação do pai com o filho mais velho. E de alguma maneira é para a gente pensar na nossa vida, é para a gente pensar, né, como é que a gente se encaixa aí. O texto diz lá que o mais velho estava no campo, ou seja, estava trabalhando. E quando ele volta, quando ele se aproxima da casa, perceba, ele não está na casa, ele está chegando perto da casa. Ele ouviu a música e as danças, ou seja, a festa estava já acontecendo. O churrasco estava lá, assando, a festa estava acontecendo. Quando então ele se aproxima mais, ele pergunta para um dos servos o que era aquilo. E aí então, este responde, chegou teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E aí no verso 28 a gente tem aí uma importante informação, porque o texto diz que ele vai se indignar, verso 28, e ele não quer entrar na casa, e aí então o pai sai e vai ter com ele, estava com ele, foi conversar com ele. Quando esse filho mais velho, chegando próximo, deseja não entrar na casa, a gente tem aí um elemento importante. De alguma maneira, o que o texto está dizendo para nós é que, na realidade, por mais que ele estivesse próximo do pai, ele estava tão perdido quanto o filho mais novo. O filho mais novo se perde e vai para longe. Mas o filho mais velho se perde dentro de casa. E eu queria deixar, né, esse parênteses aberto. Às vezes a gente se perde dentro da casa do pai. Às vezes a gente acha que está agindo de forma correta quando não está, ainda que nós estejamos na casa do pai. Isso vale para todos nós. É possível estar perdido na casa do pai. Quando ele diz, não vou entrar em casa, ele está dizendo, eu não quero fazer parte dessa família. Parece que a relação que ele tem com o pai é a mesma relação de interesse que o filho mais novo tinha. A pergunta que fica é, o que eles amam? O pai? Ou o que o pai poderia dar para eles? O que eles amam, de fato? Só que aí, olha que coisa maravilhosa. Na relação com o primeiro filho, o pai corre e surpreende o filho. Agora, o pai novamente está tendo a chance de chamar o seu outro filho e dar a bronca nele, dizer, olha, que história é essa? Como assim? O teu irmão estava perdido, volta e você não se alegra com isso? O que você está querendo? O pai poderia tratá-lo dessa maneira. Que história é essa que você não quer entrar dentro de casa? O que você está querendo dizer com isso? Sabe o que o pai faz? Não faz nada disso. O pai, mais uma vez, manifesta a sua graça. O texto diz que ele vai lá, sai ele de casa
e vai agora conversar com o seu filho lá fora de casa. Talvez você não consiga compreender muito isto pensando a nossa vida aqui no nosso contexto. Mas no contexto da antiguidade, pais não saem de dentro de casa por conta de birra de filho. A gente faz isso hoje, né? Mas pais não deixam de exercer a sua autoridade e saem de casa porque o filho está lá fora batendo o pezinho e dizendo que não vai entrar em casa. E esse pai faz exatamente o que era incomum, porque a graça de Deus, ela altera a nossa forma de ver as coisas. É isso, por isso que é tão difícil entender a graça. Porque a gente pensa sempre de maneira meritória, né? Sempre de maneira meritória. A gente insiste nesse negócio de acreditar que a gente pode fazer alguma coisa para que Deus faça por nós outra. E aí, mais uma vez, a graça de Deus nos surpreende. E aí, então, esse pai sai de casa e vai conversar com seu filho lá fora. E vai ouvir, né, a lamúria do seu filho. Ele diz assim: eis que há tantos anos te sirvo. Percebe? A expressão é essa: sou teu servo. O pai quer filho. Ele quer ser servo. Percebe que o amor não é pelo pai, mas é por aquilo que ele pode receber do pai. Ele está fazendo conta aí. É uma matemática. Eis que eu há tantos anos te sirvo. Nunca transgredi um mandamento teu. Ah! Que filho é esse que nunca transgrediu um mandamento do pai? Sabe como é que é o nome disso? Santidade hipócrita. E a gente é assim. Quando a gente acredita que a gente tem alguma coisa para oferecer pela nossa salvação. Que história é essa? Que filho é esse que nunca desobedeceu o pai, irmãos? Alguém aqui pode dizer não ter pecado? Alguém aqui pode dizer, não, nunca desobedeci a Deus. Olha, é o que ele vai dizer para o pai. Nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deixe um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Ou seja, ele tem todos os motivos do mundo para ficar feliz, alegre, se regozijar. Ele tem o pai perto dele. Ele tem o seu irmão que voltou para casa. E ele quer fazer um churrasquinho com um cabrito com os amigos dele. Ele não quer a presença do pai, ele não quer a presença do seu irmão. Está aí no verso 30. Olha como é que ele se refere ao irmão. Vindo, porém, este teu filho. Olha que coisa, hein? Não é o meu irmão. Ele não quer lugar de filho, ele não quer ser família. Vindo, porém, este teu filho, né, como se não fosse irmão dele, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. O texto fala disso? Na narrativa anterior? Alguém falou que ele desperdiçou os bens dele com meretrizes? Está caluniando o irmão. O texto diz que ele desperdiçou os seus bens de forma dissoluta. Ele agora está dizendo, olha, esse aí, teu filho, ou seja, não é meu irmão, que desperdiça os teus bens com as meretrizes, você mata um bezerro cevado, um boi. E aí, ele que quer ser servo e se apresenta como servo, agora recebe da parte do pai uma resposta que, mais uma vez, é a manifestação da graça. O texto diz assim, lá no verso 31, replicou-lhe o pai. O pai não diz, servo, tu sempre estás comigo. O pai diz, filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos
e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai está dizendo, você está insistindo nesse negócio de ser servo, de ser escravo, de um lugar menor, de um lugar inferior. Você está fazendo conta como se isso fosse possível. Você está muito mais interessado nas coisas que eu posso te dar do que na minha própria presença. E eu, por graça, digo para você, esse não é o teu lugar. Eu que poderia te admoestar e te dar uma bronca agora, digo para você, este não é o teu lugar. O teu lugar é de filho. O mesmo lugar que o teu irmão tem de filho, é o lugar que você tem de filho. Você quer ser meu escravo? Eu não quero você como escravo. Você quer ser um trabalhador assalariado da minha fazenda? Eu não quero te pagar um salário. Eu quero te tratar como filho. Entenda que o seu lugar é um lugar de filho. Existe algo, irmãs e irmãos, que às vezes atrapalha demais essa nossa relação com Deus. Que é o nosso ego. O egocentrismo é uma coisa muito ruim. E, na realidade, o que o Evangelho está combatendo, ou tentando combater, e que Paulo mais tarde vai tentar fazer também, nas suas epístolas, nas suas cartas, é exatamente isto. Esse egocentrismo. Ou seja, essa ideia de que o olhar tem que ser para mim, e que eu tenho alguma coisa em mim que pode estartar a graça de Deus. Eu não tenho. Você não tem. E ninguém tem. Essa era a grande questão dos fariseus e dos escribas no tempo de Jesus. Os escribas e os fariseus, que estavam influenciados por essa ideia de meritocracia, né, diante de Deus, eles vão o tempo todo criticar os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus anunciam a graça de Deus. E eles tratam os preceitos religiosos da lei como sendo algo mais importante do que a graça de Deus. Jesus vai lá e cura alguém no sábado. O que acontece? Os fariseus vêm, os escribas vêm e começam a criticar a Jesus porque curou alguém no sábado. E aí Jesus diz, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês querem ser escravos de uma letra quando eu quero tratar vocês como filhos. É isso que Jesus está dizendo. A graça de Deus superabundou onde abundou o pecado. Então não há consagração egocêntrica. Consagrar-se a Deus é compreender a graça de Deus. É acolher a graça de Deus. Esse Deus que vem até mim correndo, se humilha e me beija. E diz, você é filho. E é responder a essa graça. Responder a essa graça. Eu queria terminar contando uma história. Para falar um pouco dessa coisa de ser vaidoso e egocêntrico, uma coisa que é nossa, né? Nós seres humanos somos assim. Havia um casal de missionários que, durante décadas, havia trabalhado num país muito distante e dedicado a vida inteira à pregação do Evangelho ali naquele país.
Depois de muitas décadas, depois de muitos anos, eles voltam então para sua terra, para o seu país. E aí então no navio que os traz de volta, eles começam a pensar no como seria a recepção das pessoas quando eles chegassem no seu país. E começam a imaginar que vai haver uma grande festa, vai ter banda lá no porto, todo mundo esperando o casal de missionários. E aí conta a história que quando o navio chega, né, se aproxima do porto, eles avistam de longe assim uma festa, e havia de fato uma festa, uma banda e uma grande festa. Só como eles vieram na terceira classe, eles não tinham muitos recursos, eles demoram a desembarcar, a descer do navio. E aí quando eles descem do navio, que eles chegam lá, os papéis já estavam todos no chão, a banda já tinha ido embora, não tinha festa nenhuma. A festa não era para eles, era para outra pessoa. E aí então esse sujeito missionário vai para casa com a sua esposa e muito revoltado começa a questionar a sua esposa quanto a essa não recepção e começa a reclamar e murmurar. E aí então ele decide sair de casa por algumas horas e vira para a mulher dele e diz assim: pergunte para o seu Deus. Pergunte para o seu Deus por que tudo isso está acontecendo. Pergunte para o seu Deus por que nós voltamos para casa, para a nossa terra, e não há aqui uma recepção, uma grande festa. Pergunte para o seu Deus como é que a gente volta para casa e não tem essa grande festa. Depois de anos dedicados à pregação do evangelho no campo missionário. E a mulher sábia, calada estava, calada ficou. Depois de algumas horas ele volta para casa, um pouco mais calmo. E então ele pergunta para ela estava lá na cozinha fazendo alguma coisa. Ele pergunta: e aí? Falou com esse seu Deus aí? Ele falou alguma coisa? Tem alguma resposta? Por que não há uma festa? Como é que a gente volta para casa e não tem festa? E a mulher, muito sabiamente, serenamente, vira-se para ele e diz: sim, falei com Deus. E ele diz: e o que Deus falou então? E ela diz: simples. Deus disse que a gente ainda não chegou em casa. A nossa casa não é desse mundo, irmãos. Um dia nós chegaremos na nossa casa preparada por Deus. E nesse dia haverá festa. Ninguém chegou em casa ainda. Mas quando a gente chegar nessa morada que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que haveria de preparar para nós, porque Ele disse que na casa do meu Pai existem muitas moradas preparadas por Ele. Quando a gente chegar na nossa casa, vai ter festa. Deus te abençoe. André é um querido, né? Por favor, vem aqui. Pastor amigo pastor. A gente sempre encerra, eu tenho vindo aqui na igreja, a gente sempre encerra com um momento de oração, de intercessão. E hoje faremos assim, mas eu queria de forma muito carinhosa pedir ao André que faça isso. Eu me sinto aqui muito acolhido por ele. E hoje venho aqui, né, a partir de um convite carinhoso da parte dele,
trazer um pouco da Escritura Sagrada para a nossa reflexão, mas eu gostaria de que ele orasse por mim também. Não queria fazer oração hoje, queria que ele orasse por todos nós, para que a gente possa ter no nosso coração essa verdade inscrita. Deus é Deus de graça. E o Senhor vai fazer festa quando a gente estiver com Ele. Por enquanto, que a gente vá vivendo a nossa vida, se consagrando para esse grande dia.